Nós estamos recebendo hoje o nosso amigo Romo Peterson, que está agora na Califórnia, está na cidade de São Francisco. Romo, é um prazer te receber aqui nesse papo aqui entre amigos. Oi, Evaldo, muito bom estar com você aqui no seu canal. Obrigado por essa oportunidade. Muito bom a gente estar trocando essas ideias, batendo esse papo e revendo, né? Se revendo aqui no vídeo. Muito bom. Prazer te receber aqui, meu irmão. A gente está sempre trocando ideias aqui, fora dessa pandemia, a gente está sempre compartilhando, né, desafios do ministério, da vida, da família. É bom a gente estar com essa conversa aqui nesse momento, que é um momento diferenciado, né, para todos nós, como família, como igreja, diante de tudo que a gente vive, é um momento assim inusitado, né, diferente. Como você está vendo esse momento? Como é que você está vivendo aí em São Francisco? Como estão as coisas aí para vocês? Bom, aqui na Califórnia nós estamos de quarentena, né? Está restrito o acesso à rua, deve ser só apenas por questões básicas, farmácias, supermercados, só os trabalhadores mesmo de serviços essenciais que podem estar. E recentemente também o uso obrigatório de máscara, né? Então todas as pessoas que estão na rua precisam estar em máscara. É uma sensação muito estranha, porque a nossa área, que eu moro perto de São Francisco, que é uma cidade turística, nós recebemos pessoas de todo o mundo. Normalmente a cidade está cheia, e quando você anda pelas cidades, você vê a cidade vazia. Eu moro perto daquela ponte famosa, Golden Gate, né? Aquela ponte vermelha e tudo, e ela está vazia. Então é muito estranho essa sensação. E a gente vai se adaptando, né? É um momento onde nós temos que tentar colaborar ao máximo, né, com essa situação e usando essas plataformas. Enquanto igreja, nós estamos usando a internet para manter a comunhão, a conexão, o ensino, todas essas áreas. Pessoalmente, é interessante, porque é um momento que, pelo menos eu que já tenho um tempo de igreja, tenho ouvido, né, sermões, músicas, falando sobre tempos de dificuldade. Mas quando o tempo de dificuldade chega, ele parece que é surpresa. Então, o que eu estou fazendo é olhando para as minhas ferramentas que Deus colocou na minha vida durante esse tempo de vida cristã e tentando aplicá-las para esse momento, né? Verdade. É um momento, como nós estamos falando aqui, diferente, né? Para a gente repensar na vida, no ministério. E há quem diga que a igreja não será mais a mesma depois desse momento, nós mesmos. Eu acho que a gente está repensando. Se você fosse destacar alguma coisa desse repensar da vida e ministerial, o que você destacaria, assim? Olha, uma coisa interessante que eu preguei uma série de mensagens agora, né, nesses últimos 3 domingos, sobre Jeremias, no capítulo 29. Eu estou até com medo de falar alguma coisa, porque estou falando com o doutor em Jeremias aí, né? E é interessante ali, porque o povo foi levado para o cativeiro e o templo foi destruído, né? E o centro da religião judaica era o templo, da atividade religiosa. Então, a partir do momento que o templo é destruído, eles estão longe da terra. A terra também é parte ali da cultura, da questão da bênção de Deus. Eles estão longe. Eles começam a repensar, eles começam a se reestruturar, pensar o relacionamento com o Deus de Israel, longe do templo, né? Não existe mais o templo, longe da terra. Então, eu fiz um paralelo, é bem interessante as lições daquele povo que está no cativeiro. Eu até chamei a mensagem Esperança no Covitiveiro, né? Nós estamos aí no cativeiro do Covid, né? Então, o povo de Israel se reestruturou, né? Se organizou na sua relação com Deus. A mesma coisa, eu acredito que a gente precisa pensar a questão do templo na nossa vida cristã. O encontro é muito importante, é fundamental no nosso relacionamento com as pessoas, mas a vida cristã ela precisa ultrapassar isso.
Eu acredito que sim, o encontro do domingo precisa ser a expressão da minha vida cristã durante a semana. Verdade. Então eu vou no domingo para me encontrar com os irmãos e celebrar o que eu vivi ou para buscar ajuda naquilo que eu passei necessidade durante a semana. Mas não apenas o encontro se tornar a minha vida cristã. Eu só sou crente no encontro. Eu só leio a Bíblia, eu só ouço da Bíblia quando o pastor prega. Eu só canto quando a equipe canta, entendeu? Eu só tenho comunhão com os irmãos quando eu estou na igreja. Então, acho que essa é uma das lições que eu estou pensando, né? E acho que é uma coisa que a gente pode aprender com isso, né? É verdade. Eu cheguei agora no capítulo 46 de Jeremias, pregando essa série de Jeremias desde 2018. Já tinha terminado se não fosse a pandemia. Uma experiência fabulosa. Tem algumas coisas que são ali para o momento, como você está falando aí, né? O Antigo Testamento ele tem aquelas pessoas que são usadas por Deus, algumas específicas, né? Como um profeta, como alguma liderança, que são ungidas por Deus e tem o Espírito Santo, outras não. Na Nova Aliança você tem essa democratização do agir de Deus. O Espírito Santo está sobre a pessoa. E eu acho que muitas comunidades vão ter que repensar essa questão. Aí eu ligo com o que você falou, da vivência espiritual. Há um tempo atrás, eu escrevi um livro, e uma das meditações do livro, que era Vivendo de Forma Equilibrada, o Alfabeto da Vida Saudável, era adoração em tempo integral. Porque parece que na vida de muita gente, uma visão religiosa, e nesse caso se aproxima um pouco do que alguns viviam no Antigo Testamento, era o local que estava a bênção. Como você falou, né? O templo estava a bênção, era ali o local. Algumas pessoas falavam debaixo da unção de Deus. E você tem uma modificação na Nova Aliança, no Novo Testamento, que você fala com Deus, você entra no trono da graça, você tem o Espírito Santo, você tem dons espirituais. No ano passado, inclusive, nós trabalhamos aqui na igreja esse tema, cada cristão um sacerdote, justamente para resgatar essa ideia de que cada cristão é um sacerdote, quer dizer, um valor da reforma protestante, inclusive, e às vezes a igreja, algumas pessoas não entenderam isso, então você tem que falar e repetir, né? Justamente isso, entender esse processo do agir de Deus. Eu tenho percebido assim que um tema para a gente trabalhar, e a gente está falando aqui, é profundidade espiritual. É como que eu posso ter um relacionamento com Deus mais profundo, entender esse processo todo. Daí a adoração em tempo integral que você falou, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Então, o domingo tem que ser um encontro. É importante a reunião comunitária, a adoração ali da igreja, no atacado, que a gente diz, né? Sem esquecer a individualidade. Aí eu acho que a gente dá um passo a mais. Eu acho que a gente tem que estar sempre pontuando isso, a vivência com Deus no dia a dia. Olha que coisa interessante, quando você falando que vocês pregaram, né, trabalharam a questão do sacerdote individual da pessoa, de alguma forma isso é uma preparação para um momento como esse. Isso. Porque sem saber, né? A gente vai... Exatamente, Deus conduzindo a igreja. E é interessante, eu conheço um pouco do ministério de vocês trabalham com pequenos grupos, vocês escrevem muito bem para pequenos grupos. Então, a igreja precisa crescer o grande e também crescer para o pequeno. Porque o pequeno grupo, você vai ter um líder, você vai ter uma comunhão, você vai ter informações mais intimidades que o grande grupo não tem. Né? Eu sempre costumo, a nossa ideia aqui, você precisa ter 3 encontros na sua vida cristã. O grande encontro, que eu chamo de culto, né? Ou celebração, porque há coisas que Deus faz só na grande celebração. Ele fala de uma forma diferente quando você está com um grupo maior. Há um pequeno grupo, que é o grupo familiar, não chamam células, PG, é o grupo menor, é uma família ali onde você pode trocar intimidades, onde as pessoas podem saber mais da sua necessidade, você pode ser atendido de uma forma pessoal. E eu chamo o menor grupo, que é o encontro você com Deus. Né? A Bíblia diz, se você entrar no seu quarto em secreto, e o teu pai te revelará. Né? Então, ou seja, você tem que encontrar com um grupão, encontrar com um grupo menor, e você tem que ter o seu encontro pessoal com Deus.
né? E esses três têm que acontecer ao mesmo tempo. Verdade. Isso nos ajuda nesse tempo, quando, de repente, um encontro não dá para funcionar completamente, o outro vai suprir a necessidade espiritual. Amém. Verdade. Então, Romo, a gente já tem uma amizade aí de bastante tempo, mas eu queria, para os nossos ouvintes, até do canal e por onde andar esse vídeo aí, que a gente vai postar depois, eu queria que você falasse um pouco da sua vida. Você esteve aqui no Brasil, na capelania da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, e você está aí. Você falasse resumidamente a sua igreja hoje, como é que você está aí, essa transição toda do Brasil para os Estados Unidos? Sim, vamos tentar fazer um resumo aí, né? Então, eu conheci o pastor Evaldo no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Eu sou natural de Goiânia, Goiás, eu sou goiano, casei com uma carioca, então eu sou goioca agora, tenho cidadania do Rio também, com meus irmãos do Rio de Janeiro, né? O pessoal de Seropédica, amo de coração, vocês marcaram a minha vida. Mas então eu vim para o Rio para estudar, estudei teologia. Meu primeiro ministério foi como missionário da Junta de Missões Nacionais, né, da Convenção Batista Brasileira, em convênio com a Convenção Batista Fluminense, como capelão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi quando eu fiz parte, né, da primeira Igreja Batista de Seropédica. Então, passei 5 anos ali, era um projeto piloto, nós implantamos um projeto de capelania e trabalhamos ali com os alunos evangélicos da ABU, com os servidores evangélicos, com todas as pessoas, né? E depois da capelania, eu vim para os Estados Unidos para trabalhar com o Ministério Brasileiro. Trabalhei quase 10 anos com o Ministério Brasileiro, trabalhando com brasileiros no exterior. Depois, fomos para uma igreja americana, que tinha internacionais também. Ficamos uma média de 3 anos nessa igreja americana. E nessa igreja americana surgiu a ideia de nós plantarmos uma nova igreja, né? Então, foi aí que começou a iOrgânica Church, que é a igreja que eu pastoreio hoje. Então, é uma igreja que nasceu dessa igreja americana, uma igreja batista americana, que é a mãe da nossa igreja. Então, a nossa ideia é se tornar uma igreja internacional. Hoje, nosso culto basicamente é em português. A gente tenta introduzir músicas em inglês. Eu levo pessoas que pregam em inglês, em espanhol, em outras línguas, né? Para dar essa ideia de ser internacional. Não é um ministério brasileiro. Eu sempre falo, é uma igreja americana que fala bem português, né? Mas a ideia é essa. Nós, brasileiros no exterior, plantarmos uma igreja que vai se tornar uma igreja local, uma igreja para todas as nações. Então, no futuro, nosso sonho, né, que é ter um culto principal, né, em inglês, e ter cultos em diferentes línguas, atendendo grupos étnicos, entendeu? Então, hoje a gente está aqui, nós estamos no sul da Califórnia, né, já falei, perto de São Francisco, e trabalhando aí com essa ideia e com esse ministério. Show de bola. Você está aí já há quantos anos no total? Nós vamos fazer, esse ano a gente faz 19 anos nos Estados Unidos. 19 anos. Um tempo legal. Beleza, querido. Então, a gente está falando aqui sobre essa questão da pandemia e aí a gente começa a repensar, né? Mais ou menos na direção que você tinha falado lá, do 29, dando aquele exemplo lá. Se você fosse destacar algumas vantagens que esse momento está provocando, você poderia enumerar alguma coisa assim que você está vendo hoje na sua experiência pastoral? Esse momento de pandemia está trazendo, que a gente pode dizer como vantagem, para que vai ficar depois, de repente? Eu acho que tem uma vantagem da questão do despertamento ao evangelismo. A gente está tendo muita oportunidade de comunicar com pessoas que não iriam no templo, que não iriam na igreja. Então, essa possibilidade, eu acho que é uma coisa interessante que está acontecendo, é uma oportunidade. Outra coisa que eu tenho percebido é uma ousadia das pessoas, né, em comunicar o evangelho, em falar que está orando pela pessoa, em se revelar como cristão. Também acho que é uma vantagem que a gente está vendo nesse momento, né? Um testemunho, né? Um testemunho maior através da internet. Isso, exatamente. Um despertar da necessidade do outro, né? Eu acredito, por exemplo, a gente
levava como vantagem ter amigos, ter encontros. Agora a gente está pensando como eles são importantes. Muitos desprezavam esse encontro, não valorizavam os encontros, né? Às vezes a gente acostuma, chega na igreja, já tem uma música, já tem o pastor que preparou uma mensagem, tem um banco limpo, e agora a gente sente falta disso, né? As pessoas estão sentindo falta da equipe de louvor ao vivo, né? De ter a mensagem ao vivo, né? Então acho que esse sentimento vai ser positivo para aqueles que pegarem essa oportunidade, entendeu? Eles aproveitarem essa oportunidade para rever esses valores. E muita gente que também, eu estou percebendo, muitas pessoas que estavam longe de Jesus, longe de Cristo, elas estão repensando, porque essa pandemia mostrou a nossa fragilidade, né? Como nós somos frágeis. Não tem mais nada para fazer e a pessoa ficou, quer dizer, não tem mais nada, não tem um lugar para passear, não tem uma viagem para fazer, não tem um encontro com amigos, e aí? O que sobrou, né? Exatamente. E como se o anjo da morte estivesse rondando, né? Então, agora, se você não está resolvido com a sua eternidade, seu futuro... A possibilidade da morte está muito assim, a pessoa está pensando nesse tema demais, né? Exatamente. Então, é um tempo onde as pessoas precisam refletir sobre essa realidade da eternidade, né? A nossa fragilidade enquanto matéria e a possibilidade de se encontrar com Deus. Então, eu acho que é uma grande oportunidade da igreja levar essa mensagem da eternidade e uma grande oportunidade das pessoas pensarem sobre a eternidade. Você estava falando de a pessoa agora não está podendo participar de uma reunião comunitária, né, cristã, e ela está valorizando. Eu escrevi um texto há pouco tempo, acho que você leu, discípulos e consumidores. Eu fiz uma diferença entre discípulos e consumidores. Às vezes, na igreja, a gente percebe muito isso. O comportamento de consumidor na igreja, às vezes sem valorizar o que está sendo oferecido, a mensagem que é preparada, às vezes com horas e horas, 8, 10 horas, ou vários dias, a música que é preparada, tudo que é preparado. Eu acho que esse tempo está mostrando que as pessoas precisam valorizar mais o que é oferecido, né? A palavra que é oferecida, as coisas que são organizadas, porque agora elas querem e não podem estar ali. Elas estão até demonstrando uma certa sede maior do que antes. Quer dizer, acho que é por aí, é importante esse momento também. Sim, uma analogia que eu faço, eu joguei basquete, né, quando eu era adolescente e tudo, e o treinamento e o jogo. Então, às vezes a gente não gostava do treinamento, e o técnico colocava para fazer exercício físico, que não tinha nada a ver com o basquete em si, ou senão mandava você ficar fazendo exercícios repetidos, jogar bola, e a gente queria jogar, né? Mas é interessante que quando você faz um bom treino, você joga bem. Eu teve uma época que eu passei faltei 2 ou 3 treinos, assim, não pude ir, não sei, eu fui um pouco relapso no meu treino, e eu fui pro jogo. E aí, no meio do jogo, eu comecei no banco, né? Meu técnico colocou no banco. Se eu não treino, eu não jogo. Mas ele precisou da minha atuação. E ele me colocou no jogo. Quando eu entrei no jogo, eu senti totalmente que eu estava sem preparo, eu estava fora, porque eu não treinei. Então, muitas das vezes, por exemplo, a gente desvaloriza. Pessoas desvalorizavam o tempo de igreja que estavam nos treinando para esse momento. É verdade. Quantas mensagens, quantos estudos bíblicos, quantas músicas nós cantamos, ainda que as coisas não aconteçam, ainda que a videira não floresça, Abacuque, exatamente. A gente cantou, a gente ouviu falando sobre tribulação, sobre enfermidades. Nada pode nos separar do amor de Deus, a luta, a perseguição, né? Exatamente. Eu percebi assim, quem prestou atenção, que foi discípulo, estava aprendendo ali, ele tem essas ferramentas dentro de si. Ele está aplicando. Não é fácil, mas ele está aplicando. Quem era consumidor, ele não treinou. Agora está no meio do jogo. Ele está enfraquecido, tem que acordar aí para... Então, você falou de uma coisa interessante, porque você falou de treinamento, do esporte. A gente usa essa metáfora, né? A gente tem que exercitar os músculos espirituais, né? Numa hora dessa, exatamente. Os músculos espirituais, porque às vezes as pessoas vão vivendo uma brincadeira. Por isso que eu falei anteriormente de profundidade, porque esse momento vai dar uma deixa para a gente seguir falando o que tem que ser falado, né? A gente vai falando a mesma coisa de forma diferente para a pessoa entender.
Porque se quem não entender agora, depois, atravessando esse momento, não vai a compreender mais ou tirar as lições necessárias. Esse é o momento para a gente repensar. Sim, exatamente. Valorizar o que nós recebemos, né? E a possibilidade que a gente tem de crescer e receber ferramentas, né? Crescimento espiritual para momentos como esse que a gente está vivendo. Porque talvez, Evaldo, não aconteça novamente na nossa geração um tempo como esse, mundial. Mas catástrofes, tragédias, situações como essa acontecem constantemente em níveis menores. Em lugares ou na vida pessoal, né? Ou em regiões. Então, estar preparado espiritualmente é sempre bom. Sempre é o que nós precisamos. Verdade. Então, meu amigo, eu queria fazer uma última pergunta, depois a gente vai caminhando para o final aqui do nosso tempo. Você, na sua experiência pessoal, na sua experiência espiritual, o que Deus tem falado no seu coração? Você percebe assim que Deus está falando contigo nesse momento? Olha, uma das coisas assim, Deus tem falado muito no meu coração é buscar a humildade. Esses dias eu estava aqui trabalhando no computador e coloquei uma música gospel daquelas cantadas por afro-americanos, uma música chorada. E a música falava simplesmente: Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Então, e a gente está nesse tempo que a gente quer que sara a nossa terra, né? Esse é o nosso desejo, mas o texto começa: se o meu povo se humilhar. Então, uma das lições que eu quero aprender nesse tempo, tenho buscado aprender, é ser humilde. E olha, a gente pensa assim, olha, uma sociedade tão evoluída como nós estamos, tecnologia, na área de transporte, na área de informação, na área da computação, na área da saúde, né? Tanta coisa que já se evoluiu, e um pequeno vírus colocou tudo isso fechado. Hoje a gente está usando técnicas, né, que se usaram lá na Europa, não sei quantos anos atrás, que é justamente o isolamento para reter o vírus. Então, eu acho que é um momento para a minha vida, e eu tenho tentado compartilhar isso, a gente refletir, a gente se humilhar diante da vida e especialmente diante de Deus. Né? Amém. Você está falando isso aí, eu peguei até um papel aqui agora, porque está perto de mim. Eu comecei a fazer, no sábado passado, um texto chamado Pandemia de A a Z, que fala um pouquinho disso aí, porque eu trabalhei, devo publicar essa semana, que fala das várias pandemias que o ser humano vive e às vezes não percebe. Você falou de humildade, eu botei aqui: pandemia da arrogância, pandemia da beligerância, pandemia da desonestidade, da futilidade, da grosseria, da hipocrisia, da indiferença, e por aí vai. Eu peguei a ideia do alfabeto em português, né, de A a Z, mas é por aí mesmo. Eu acho que essa chance da gente repensar a nossa caminhada, nosso caráter, né? O que a gente pode reconhecer, como você falou aí, o que eu preciso reconhecer até para sair disso melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com Jesus, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a humildade é uma chave do conhecimento e da sabedoria, né? Porque quando você é humilde, você coloca a sua opinião, o seu conhecimento em um nível mais aberto para ouvir o outro, a experimentar aquela experiência que você está passando, né? Naquele momento, naquela situação. Se nós tivermos humildade, eu creio que a ciência vai crescer, a tecnologia vai crescer, os relacionamentos vão crescer nesse nível, entendeu? Então, nós estamos caminhando uma sociedade extremamente arrogante, né? Especialmente, eu acho que com as redes sociais, as pessoas se tornaram mais pedantes, né? Nós falamos de cima de um palanque, de cima de um patamar de superioridade em relação ao outro. E o que nós estamos vivendo é que todos nós somos e estamos numa mesma situação, né? A nossa fragilidade diante da vida é muito grande. Né? A gente está na mesma casa sofrendo, né? No caso, assim, o mundo todo. Eu tenho insistido aqui na igreja e às vezes eu percebo que as pessoas estão ainda dentro do que você está falando aí. Com o advento da internet, as pessoas elas sabem de tudo e falam de tudo, e discutem tudo. E a gente não sabe tudo, não pode discutir tudo. No mínimo, a gente pode orar e falar do conteúdo bíblico, que Deus pensa sobre isso.
A gente não sabe de tudo, mas às vezes eu vejo as pessoas insistindo em dar opiniões em todas as questões, sejam políticas, nas áreas da vida, e às vezes com arrogância, como você falou, né? Eu acho que esse ponto a gente tem que destacar mesmo. A gente tem que repensar a nossa vida, até que ponto a gente estava sendo arrogante no falar. Nesse momento da pandemia, eu percebo muito isso ainda aqui no Brasil, muitas falas assim soberbas e muita... Eu acho que se a gente não sair daqui, sair desse quadro, como você falou, mais quebrantados, né? Como é que vai ser? Que lição, né? A gente vai... Eu creio. Esse quebrantamento é a chave do nosso crescimento nesse momento. Eu acho que a gente tem que se quebrantar diante de Deus, diante das circunstâncias, reconhecer a limitação do nosso conhecimento, né? A ciência avançou, mas ainda existem limitações, né? E se render diante do eterno, de Deus. Nós precisamos de Deus, né? A humanidade precisa de Deus, né? Amém. Hoje nós vivemos a ditadura da opinião, né? Eu falo, todo mundo acha que tem que dar opinião. Eu não preciso dar opinião sobre tudo, né? Eu preciso Tiago falou que tem que estar pronto para ouvir, né? Tardio para falar, tardio para se irar. Talvez é um texto que a gente pode trabalhar. Eu queria deixar um versículo aqui de Lamentações, está falando de Jeremias, você vai pensando aí se você quiser lançar aí um texto. Mas eu separei o texto aqui importante, que ele diz, né, no capítulo 3, naquele contexto conhecido, quando a gente olha o livro todo de Jeremias, a gente entende melhor esse texto aqui. Ele diz aqui em Lamentações 3, 19 ao 26, como é amargo recordar o meu sofrimento, ele diz, o meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança. Olha só, nessa versão, estou lendo na nova versão transformadora. Ainda ouso, porém, ter esperança. Olha que bacana. Quando me recordo disso, o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Que legal, né? Lindo, lindo, lindo. Texto lindo. Lindo. Ele estava recordando do sofrimento, mas ele diz também, eu quero também pensar em outras coisas, né? Recordar outras coisas. Então, a gente deve fazer isso. Uma das coisas que eu creio que é um exercício saudável para a gente fazer nesse momento, para qualquer momento, se você está dentro de casa e não pode sair, se você está trabalhando mais do que o normal, porque você está atendendo, né? Porque tem dois grupos aí, um que está parado e o outro que está trabalhando extra. Lembrar da nossa história com Cristo, a nossa história. Jeremias fala muito disso, trazer a memória, lembrar. Você lê o texto, trazer esperança. Isso. Então, a gente precisa lembrar da nossa história com Cristo e lembrar dos pontos onde Ele nos libertou, onde Ele nos cuidou, onde Ele foi o nosso provedor. E ao trazer um exercício de memória, que o quê? Abre janelas na nossa mente, onde pode entrar criatividade, onde pode entrar pensamentos positivos, né? Onde a sua mente pode achar soluções no meio desse processo. Né? Então, usar a memória, trabalhar a memória, fertilizar a memória, né? Lá, quando você trabalha com agricultura, eu não fui agricultor, mas ele ara a terra, ele prepara a terra. Trazer a memória a nossa história com Cristo, ele prepara a terra para a fertilização da esperança. Né? Então, a gente podia dizer, como alguém já disse, né, os marcos espirituais. Os marcos espirituais, exatamente. A minha conversão, a minha caminhada, a gente olhar para trás e louvar a Deus por tudo que Deus tem feito e vai fazer, Ele está fazendo e vai fazer. É muito bom isso. Eu mesmo tenho lembrado aqui de coisas que eu passei na minha vida, lembrei do seminário, né, quando a gente andava sem dinheiro nenhum, vivia pela fé, comia lá o que dava para comer, ia estudando, e buscando, entendendo de Deus, e Deus foi um provedor. Eu contei esses dias uma experiência, se tem tempo ainda, eu conto essa experiência rapidinho para vocês. Dá para contar? Tá, fala aí. Tá?
Então, uma vez eu estava lá no seminário sem dinheiro nenhum, mas estava duro mesmo, tinha nada. E eu fui lá no banco, no Bradesco da Conde Bonfim, lembra? Todo seminarista tinha conta lá. Entrei, e era um sábado, eu entrei na fila lá do 24 horas, né? E aí, caixa rápido, e eu fui, quando chegou a minha vez, eu digitei a minha senha e tinha lá um montante, tipo assim, eu estava esperando R$20 e tinha 200, só para ter uma ideia. E eu fiquei tão espantado com aquela oferta que tinha que colocar a senha para tirar o dinheiro e eu esqueci minha senha, cara. Eu fiquei assim, maravilhado, eu estava esperando 20, tem 200, 10 vezes mais. E o pessoal da fila começou a reclamar, é caixa rápido, meu filho. Não ficar pensando aí, não. Eu tive que sair da fila, Evaldo, e pegar a fila de volta para lembrar a minha senha. Então, eu trouxe essa minha memória e falei, Senhor, se o Senhor me cuidou quando era seminarista... Nas coisas poucas, né? Nos inícios lá. Nos inícios, e o Senhor vai cuidar da gente agora. Isso. Não sei como. Deus é fiel, é provedor. Agora, há aquelas pessoas que não começaram a sua história, que eu acho que talvez vão ouvir esse vídeo. É tempo de você começar a sua história com Cristo. Até para você ter memórias abençoadoras, que eu costumo dizer. Para você ter memórias abençoadoras, coisas boas para lembrar, você no presente tem que estar atento e começar a entender o que Deus quer fazer em sua vida. Eu falo muito isso para os novos crentes aqui. Você tem que... essa entrega a Jesus é o primeiro passo. E esse é o primeiro passo, é o que marca toda a nossa jornada. Todo cristão vai lembrar do tempo que conheceu Jesus. Lá atrás, pode passar 50 anos de convertido. Você lembra quando você conheceu. Então, se você estiver assistindo esse vídeo e você ainda não teve uma experiência com Jesus Cristo, é tempo de você buscá-lo, é tempo de você se entregar a Ele, é tempo de você começar a sua história com Ele. Eu garanto para você que é uma história de vitória, é uma história de amizade, é uma história de amor. Um Deus que vem na nossa direção. A gente vai conhecendo pessoas, que algumas passam na nossa vida, depois a gente não vê mais. E tem pessoas que vão fazendo parte da nossa vida. E é uma bênção essa caminhada entre irmãos e irmãs na família de Deus. Eu queria deixar, já que você leu Lamentações, eu queria ler Jeremias 29, 14. E aí, tá na sua cabeça aí do sermão, tá fresquinho. Cara. Depois de toda aquela situação no cativeiro e tudo, né? As pessoas estavam longe, o Senhor fez uma promessa para o povo. E nós que estamos nesse momento, né, de cativeiro em casa, mas já fomos libertos do cativeiro do pecado, que é a coisa principal, nós podemos pegar o princípio desse versículo a nível espiritual. O versículo, então, Jeremias 29, 14 diz assim: Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, e eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde eu os tirei, e os levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Que coisa bonita, né? Deus nos espalhou como cristãos por toda a terra, em posições estratégicas, em profissões, em serviços, em situações estratégicas. Mas um dia Ele vai vir e nos encontrar e nos juntar e levar para a pátria, né? A pátria celestial. Louvado seja Deus por isso, querido. Rômulo, a gente vai terminar aqui. Foi um prazer falar contigo. Prazer sempre a gente estar junto aí. E Deus te abençoe aí nos desafios aí em São Francisco, com a igreja. Eu sei que Ele está cuidando de todas as coisas, tá bem? Deus abençoe você. Amém. Obrigado, Evaldo, por essa oportunidade. Você é o meu pastor aí, viu? Porque a última igreja que eu fiz parte no Brasil foi a primeira igreja batista de Seropédica. Amo demais as pessoas aí, que mando um abraço para todos. Estão recebendo o seu abraço aí. Quando eu estava como missionário, cuidaram tão bem de mim e da minha esposa. Um abraço para vocês e todos os seus seguidores aí nas redes sociais. Que Deus os abençoe. Tá ok. Um abração, querido. Deus abençoe. Valeu, meu pastorzão.